todo mundo aqui com a câmera ligada. Começou a gravar. Oi, professora. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim, eu vou fazer uma coisa e já volto. Peraí. Tá. Pessoal, vamos começar aqui. O Júnior César tá caladinho hoje? O que aconteceu? Semana passada ele tava todo engraçadinho aqui. Hoje ele tá tímido. Mas vamos lá. Vamos lá, passarinhos. Olha, na semana passada, vocês fizeram a lista de exercício no presencial que eu pedi a Lívia para fazer com vocês? Sim. Sim, a gente vai acabar de corrigir amanhã. A gente vai terminar de corrigir amanhã. Ali tem as principais informações, são muitas informações, né? E hoje nós vamos ver o último conteúdo dessa sequência didática. Se não der tempo de terminar, nós terminaremos após as férias, na primeira aula, mas vamos começar com ele hoje, é sobre solos. Nós já vimos geologia, já vimos relevo, nós já vimos estrutura geológica e agora tem a parte de solos, né? Aqui nesse slide, fala assim, ó, solo, a pele da terra, né? A camada mais superficial da terra, que a gente tem contato com a terra através do solo. E o solo, o que significa, na verdade? O solo, pessoal, é aquela camada que está desde a rocha, né? A rocha nós já estudamos. A rocha pode ser magmática, pode ser metamórfica e pode ser sedimentar. E ela está lá embaixo do solo, né? Então, a partir da rocha acima, nessa camada que fica entre a rocha e a superfície, é o solo, né? E o solo, ele é proveniente da desintegração da rocha, né? Quando nós analisamos o solo, o que tem ali naquela camada, né, que vai da rocha até a superfície, nós encontramos ali minerais e matéria orgânica. Minerais são elementos químicos que vieram da rocha, né? Então, nós temos minerais, matéria orgânica, água, ar. Então, o solo é constituído por esses três elementos aí. E o solo, pessoal, ele se forma a partir de um processo que nós já estudamos, que são os agentes do intemperismo. Então, inicialmente, há milhões de anos atrás, estava a rocha exposta lá na natureza. Daí, o que acontece? Começa a chover, começa a ventar, começa a ter alternância de temperatura, e essa variação, né, do clima, desses agentes externos, vai começar a decompor, a desintegrar a rocha. E essa desintegração da rocha vai ali formar blocos de rocha. Ao longo de milhares de anos, esses blocos de rocha se transformarão em sedimentos, que são partículas menores. E tudo isso que vai se desintegrando e se decompondo vai virando solos. E para vocês terem ideia, pessoal, um centímetro de solo, 1 centímetro, né? Bem pouquinho, demora aí entre 100 a 400 anos para se formar um centímetro de solo. E também varia, porque nós temos solos, né? Que eles são muito espessos, né? Muito espessos, e já tem solos que são bem menos espessos, né? Bem curtinhos, assim, você escava e já chega na rocha. Agora já tem áreas, né, que você pode escavar muito e você não chega na rocha, demora muito a chegar, né? Mais de 100 metros de profundidade. Então, nós temos essa variação da espessura do solo. Aí eu pergunto para vocês, onde o solo vai ser mais espesso, né? De maior comprimento, de maior profundidade?
que vocês acham? Em áreas equatoriais, em áreas tropicais, em zonas temperadas ou em áreas polares? Onde que ele vai ser mais espesso? Alguém tem algum palpite? As áreas temperadas é onde dá, como a mudança climática é maior, Professora, no verão é isso, Nas né? áreas polares, eu acho. professora, eu também acho que nas áreas polares. Tá. Áreas, Yasmin, só responder a pergunta aqui da Yasmin. Áreas temperadas, Yasmin, é aquelas que estão fora dos trópicos, acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Capricórnio. Então, elas não estão ali nas zonas quentes, né? São áreas ali que têm estações definidas, né? Os Estados Unidos, Europa, parte da Ásia, tá na época de inverno neva, faz muito frio, no verão faz muito calor. Então, as zonas temperadas são essas. Zonas equatoriais são as áreas que mais recebem radiação solar, então é quente o ano inteiro. Chove muito. Agora, áreas tropicais também chove muito, né? Tem uma regularidade, é quente e úmido. E as áreas polares são sempre frias, né? Tem uma estação menos fria, mas o tempo todo é mais frio mesmo. Então, o que vocês acham? O que o solo tem a ver com isso, né? Em termos de espessura? Professora, Sim. que tipo, a chuva faz o trabalho de intemperismo, né? Aí como não vai ter chuva, o intemperismo vai ser menor, né? Aí deixando o solo mais espesso. Pois é, Bernardo. Mas é o contrário. Se você está em áreas polares, faz frio o tempo inteiro, né? Chove. Alterna muito a temperatura? Não. Não. Professor, eu acho que é zona temperada, porque Eu acho que ou zona temperada ou tropical. Nas áreas polares, o clima não muda muito. Vai ser difícil a rocha se desintegrar nas áreas polares. Agora, onde que nós temos maior calor, mais chuva, que são esses agentes externos que vão alterar a rocha, é no Equador e em áreas tropicais, vocês concordam? Mas, professora, nas áreas temperadas vai ter o frio também. Então, a mudança de temperatura não ia ajudar no intemperismo? Ajuda, mas o fator que mais desagrega a rocha, que mais decompõe, Yasmin, é a água, é a chuva. A alternância de temperatura provoca alteração na rocha, mas a chuva, a atuação ali da água na rocha é o que vai mais decompor essa rocha. Então, como nós temos uma maior variação de uma maior quantidade de chuvas e calor nas áreas equatoriais e tropicais, o solo aqui vai ser mais profundo, né? Entenderam, pessoal? Um outro aspecto também relacionado a isso. Aqui forma-se muito solo, porque chove muito, né? Então, forma-se um solo bem profundo. Mas o solo daqui, pessoal, de áreas tropicais, vai ser um solo mais pobre, menos fértil. Por quê? Porque a água vai levar todos os nutrientes embora, né? Como chove muito, esse solo está suscetível à lixiviação, que é a perda de nutrientes pela ação da água, né? E já os solos de áreas temperadas, por exemplo, que são áreas que chove menos, os solos são mais férteis, porque vai ser menos lixiviado. Entenderam isso aí? Então, continuando aqui. Olha como é que o solo se forma. Inicialmente, nós temos a rocha,
que nós chamamos de rocha-mãe ou rocha-matriz, pode ser uma rocha sedimentar, uma rocha magmática ou metamórfica. Essa rocha vai sofrer o intemperismo, né, a ação do vento, do sol, da temperatura ali da água, e ela vai começando a se decompor, formando uma pequena camada de solo lá em cima. E esse solo, com o passar ali de milhares de anos, essa camada de solo vai aumentando a profundidade. Por que que ela vai aumentando? Porque os agentes do intemperismo estão atuando constantemente. Quando nós temos um solo muito profundo, nós temos um solo, mas muito antigo mesmo, um solo maduro, né? Um solo mais antigo. É importante a gente saber também que lá na superfície, na parte mais superficial aqui, perto da onde nós estamos, né? Nós estamos vivendo aqui, na parte superior aqui, ela é a camada que mais nós encontramos matéria orgânica, humus. Por quê? Porque a vegetação que desenvolve aqui nesse solo vai disponibilizar folhas, o tronco vai cair ali, e esse tronco ele vai se decompor, e a decomposição de materiais orgânicos vai gerar fertilidade para essa camada ali mais superficial do solo. Tá? Além disso, o que nós temos que saber sobre solos? Se a gente faz um corte, pessoal, lá no solo, nós vamos encontrar uma variação na composição desse solo. A coloração é diferente, a quantidade de matéria orgânica é diferente em uma camada em relação à outra. Então, como que é isso? Então, aqui, na esquerda, nós temos um perfil, um desenho, né? A camada ali, o horizonte do solo, nós não falamos camadas do solo, nós falamos horizontes do solo, beleza? Então, esses horizontes do solo, nós temos aí o horizonte O, que é aquele mais perto da superfície. Como a vegetação, ela se desenvolve nessa camada, nós podemos falar que ela é rica em matéria orgânica, né? Humus, aqui nós temos uma maior quantidade de bactérias, de fungos, de nutrientes, em função da decomposição da matéria orgânica, da vida que existe aqui próximo da superfície. Então, nós chamamos de horizonte O, que é essa camada mais escura. Olha aqui no perfil, aqui na realidade, como que ela é mais escura, tá vendo? Já o seguinte, né, abaixo do horizonte O, nós temos uma redução de matéria orgânica. Quanto mais você caminha em direção à rocha, que está lá embaixo, a quantidade de matéria orgânica diminui e a quantidade de nutrientes também diminui. Tranquilo? Quanto mais próximo à superfície, maior quantidade de matéria orgânica. Quanto mais próximo da rocha, menor a quantidade de matéria orgânica. Então, aqui no horizonte A, nós já estamos abaixo um pouco, né? Então, nós temos ali alguns pedaços de rocha. Nós ainda temos matéria orgânica, porque não está tão distante, assim, da superfície, né? Então, nós temos esse horizonte chamado de A, que é aquele que está abaixo do horizonte O. Aqui, olha no desenho, tá? No desenho à esquerda aqui. Nós temos o horizonte B. O horizonte B é uma camada intermediária. Ela está lá, que aqui no nosso perfil da foto corresponde aí ao horizonte E e B, tá? O E e o B é como o E aqui, na verdade, é o B, tá? É um só. O E e o B é um só. Que no desenho tá aqui, ó. O E e o B. Como que é esse horizonte B, né? Esse horizonte B, ele é uma camada mais pobre em matéria orgânica, porque ele está mais distante da superfície,
Nós temos ali compostos minerais, né, que são oriundos da desagregação da rocha, porque esse horizonte está mais perto da rocha, né, então ele vai ter mais características da rocha, mas ele é pobre em matéria orgânica, né, então o horizonte B vai ser pobre em matéria orgânica, mas observe aqui no esquema ao lado, e as raízes conseguem chegar lá, tá vendo? As raízes conseguem chegar lá nessa camada B. Agora, no horizonte C, que é a mais profunda, né, ao que vem depois da rocha, esse horizonte C vai ser composto ali por blocos de rocha, está começando a desintegrar a rocha. Então, esse horizonte C é muito semelhante à rocha que está abaixo, né? Mas por que nós não já chamamos ele de rocha? Porque nós temos blocos, esses blocos estão começando uma desintegração ali, e ele é muito parecido com a rocha, mas ele já é um estágio mais de decomposição dessa rocha. Então, nós chamamos de horizonte C, que é aquele que está mais perto da rocha. E o horizonte R é a rocha matriz. Vou deixar o áudio aí, pessoal. Lucas. Rodrigo, seu microfone. Eu estava desmontado sem querer. Beleza. Então, continuando aí, então, esses são os horizontes do solo, o A, o E, o B, o C e o R. O R é a rocha. Então, nós temos essa variação aí do solo. A rocha-mãe, que pode ser metamórfica, sedimentar ou magmática, ela vai, muitas vezes, influenciar no tipo de solo que se forma em cima dessa rocha. Por exemplo, existe um tipo de rocha sedimentar que é chamado de arenito. E o que é o arenito? É um monte de areia, de partículas de areia que se aglutinaram, formando uma rocha. Mas o arenito, né, a composição dele é areia, né? Então, o solo que se forma acima da rocha arenito, que é uma rocha sedimentar, vai ser um solo mais arenoso, mais rico em areia, né? Então, por exemplo, tem uma região lá na Amazônia que o solo é arenoso. Tem a floresta no horizonte A, mas quando você vai aprofundando nesse solo, nós encontramos um solo mais arenoso. E sabe o que isso significa? Que se nós tirarmos a Amazônia, né, tirou, imagina, tira, desmata tudo. O que vai ficar lá na Amazônia? O que vocês acham? Um deserto. Um deserto, né? O solo é arenoso. E quando a água infiltra sobre o solo arenoso, esse solo não consegue segurar a água, né? Já jogaram água na areia? Rapidinho ela vai embora, não é? Ela vai embora rápido. Pois é a mesma coisa que a Amazônia. O solo ali é mais arenoso. O que segura a Amazônia, na verdade, é a vegetação. Então, a rocha pode influenciar no tipo de solo que vai se desenvolver em cima dessa rocha. Microfone. Mas a rocha não vai definir, tá? Pode influenciar, mas não vai definir. Nós podemos encontrar rochas arenosas em lugares distintos com solos diferentes em cima. Pode influenciar, mas não determinar. O que então vai influenciar ali no solo? A rocha pode influenciar, o clima pode influenciar, o relevo, vegetação. Então, vários aspectos aí pode influenciar nesse solo, né? Igual eu falei com vocês, lá na Amazônia tem muita floresta, mas o solo é arenoso. A floresta disponibiliza matéria orgânica para esse solo, né?
Mas existem outras regiões que o solo sobre uma rocha arenosa, né, e na ausência de vegetação pode virar um deserto. Então, vários fatores influenciam aí na formação do solo. O clima, né? Então, como que o clima influencia? A gente já até falou disso. Climas onde nós temos muito calor e muita umidade vai decompor mais a rocha, formando solos mais profundos. Já em áreas polares, né, áreas mais frias, o solo vai ser menos espesso, porque não tem calor e tanta umidade para decompor aquela rocha. O relevo também influencia na formação de um solo. O que vocês acham? Lá na Serra do Mar, Serra do Espinhaço, que são áreas, né, de muito declive, muito inclinadas, o solo que vai se formar em cima dessa rocha aqui, ó, ele vai ser profundo ou pouco profundo? Profundo? Pensa lá, ó. O relevo é inclinado. O solo que vai desenvolver em cima dessa rocha aqui, ó, vai ser um solo menos espesso ou mais espesso? Menos espesso. Menos espesso. Menos espesso, você sabe? Por quê? Quando chove, o que vai acontecer ali, gente? Quando chove aqui, ó, não vai levar o solo? Sim, vai acontecer tipo uma erosão. Então, esse tipo de relevo inclinado torna mais suscetível à erosão, e o solo, então, vai ser menos espesso, né? Podendo ocorrer ali deslizamentos, como nós já estudamos. Então, o solo vai ser menos espesso. Seres vivos, né? Os seres vivos, matéria orgânica, pequenos animais como minhocas, cupins, aranhas, centopeias, tudo, fungos, bactérias, tudo isso nós encontramos no solo, né? Então, o solo é como se fosse um elemento vivo, né? Nós temos pequenos animais, né, colonizando essas áreas, nós temos matéria orgânica, que é vivo, né, tem uma dinâmica ali, orgânica, e toda essa vida vai permitir ali a decomposição de animais, decomposição de folhas. O que acontece quando o solo decompõe um pequeno animal? Vai desagregar esse pequeno animal, disponibilizando nutrientes que antes estavam naquele animal para o solo, fertilizando aquele solo, né, com matéria orgânica. Porque no fundo, né, no final das contas, nós somos o quê? Matéria orgânica, né? Matéria orgânica, nós decompomos. E decompõe, está transformando o que era um tipo de vida para um outro tipo de vida que está ali agora incorporada no solo, né? E a matéria orgânica... Oi? Isso está em algum lugar do livro? Tá na... Eu tô sem livro aí agora. Deixa eu pegar o livro aqui, peraí. Peguei o livro do nono. Isso. Então, esse conteúdo, ele vai estar lá na página...
ele vai estar na página 140. Bom? Então, pessoal... 140? Isso. Então, nós estamos vendo os vários fatores que interferem na formação do solo, né? O relevo, o clima, os seres vivos, né? Se é um solo onde você tem muita vegetação, você vai ter ali formação de colônias de pequenos animais, nós vamos ter formiga, minhocas. Então, tudo isso dali vai ajudando na decomposição das folhas, dos pequenos animais, trazendo os nutrientes dessas folhas e desses pequenos animais para o solo. E isso faz com que o solo fique mais fértil, né? Então, olha aqui o esquema. Esse esquema está lá no livro, né? Então, nós temos aqui, ó, pequenos animais, vegetação, as raízes, as plantas, né? Um solo fértil, né? Porque nós temos vida nele. Então, nós temos, além do que nós podemos ver, ainda nós temos ali bactérias, fungos, protozoários, e tudo isso está ajudando na decomposição da rocha e também da matéria orgânica que está ali que cai nesse solo, né? Nós estamos falando que isso aqui, ó, esse fenômeno aí, ó, vai ocorrer com maior intensidade no horizonte O, né? No horizonte O. Então, o solo, pessoal, ele é muito importante. Sempre nós associamos o solo com a agricultura, porque nós dependemos do solo, a humanidade depende do solo, né? Nós precisamos dos alimentos para sobrevivermos, é uma cadeia alimentar. E quem possibilita essa cadeia alimentar funcionar é o solo, né? O solo que vai permitir ali o cultivo de alimentos, que vai sustentar a sociedade. Então, nós temos aí uma dependência muito grande do solo, mas não apenas na agricultura. Olha aqui, nós dependemos do solo para também aqui areia para construções, até mesmo quando nós construímos prédios, casas, rodovias, pontes, nós fundamos essas construções sobre o solo, né? Eu moro num prédio aqui de 17 andares, então eu preciso de ter pelo menos, acho que são não sei quantos andares de fundação. Mineração, professora. Mineração também. Então, nós temos, mineração é mais sobre rochas, mas nós temos ali mineração, por exemplo, de areia, né, sobre o solo. Então, nós temos várias formas de utilizar o solo para além da agricultura, né? A indústria química retira alguns elementos do solo, até mesmo a herança cultural, né? A arqueologia estuda civilizações antigas que existiram, né, e que foram soterradas com o passar do tempo, então ajuda ali na construção da história do homem, entendimento, né, dessa história. Então, o solo, ele é fundamental também para a vida na terra, o equilíbrio ambiental, permite a germinação de sementes, né, que vai desenvolver os alimentos, florestas, ecossistemas. A vegetação é super importante porque ela coloca umidade na atmosfera também, né? Vocês já perceberam que quando a gente vai num parque, é mais fresco o ar? Já perceberam isso? Sim. Sim, E por que isso acontece? por causa da umidade. E quem coloca essa umidade lá? As árvores, porque elas transpiram. A água, A vegetação, ela está sobre o solo, ela retira através das raízes a umidade no solo, passa ali pelos troncos, galhos, folhas e ocorre a evapotranspiração, né?
Então, o solo é importante, né? Um elemento contribui para um outro processo, né, que vai possibilitar ali a vida. Muitos resíduos também é importante, o solo também é importante, porque muitos resíduos que nós geramos, o solo consegue ali degradar, reincorporar na natureza, por exemplo. Nós utilizamos muito papel no nosso dia a dia, né? A sociedade como um todo, esse papel vai parar nos solos, né? Ou em cursos d'água. Mas quando ele cai no solo, né, em aterros, por exemplo, o solo que vai decompor ali esse papel, reintegrando ali os elementos que estão no papel de volta ali para o solo e para a dinâmica natural ali daqueles elementos. Mas não somente papel, por exemplo, fertilizantes, agrotóxicos, muitos agrotóxicos que né, são utilizados na agricultura, quando eles caem no solo, o próprio solo vai ali decompor esse fertilizante, esse agrotóxico, não permitindo a sua acumulação, o que pode gerar ali um dano ambiental. O solo também, ele tem um papel importante no ciclo da água, porque nós sabemos que a água ela passa por vários processos, né? Então, nós temos a precipitação, as chuvas, essa chuva vai infiltrar no solo, o solo vai, às vezes, né, ele pode reter essa água, como aqui na região de Belo Horizonte, nós temos um grande aquífero aqui na região de Belo Horizonte que permite ali a acumulação da água, né? Então, nós temos que esses acúmulos de água reabasteçam cursos d'água nascentes ao longo do ano todo. Então, o solo permite o armazenamento de água através de lençol freático, através de aquífero. Então, o solo tem muita importância também. E, além disso, né, o solo ali, ele pode evitar o assoreamento. Batista, seu microfone. Seu microfone, Batista. Professora, Sim. Qual seria a diferença de lençol freático e aquífero? O lençol freático, ele está em baixa profundidade. Então, se você escava, né, o solo, dali 1 metro, ou um pouco mais de 1 metro, às vezes até poucos centímetros do solo, você já encontra uma mina d'água, né? O aquífero não, ele está mais profundo, ele está mais lá próximo da rocha, né? Ele vai ter maiores profundidades, entendeu? Então, o que mais que nós podemos aí dizer sobre os... olha aqui essa imagem. Essa imagem aqui, nós temos uma área que nós temos alguns processos de degradação do solo. Então, nós temos áreas aqui que estão descobertas, né, áreas com solo exposto. Nós temos um rio, um curso d'água, né, uma bacia hidrográfica aqui, e nós não temos grandes ocupações aqui humanas, né, de lavouras ou cidades, mas nós temos degradação de solo. Quais são essas formas de degradação que nós podemos aqui identificar na imagem? A1 seria o quê? Desmatamento. Assoreamento do rio. Oi? Assoreamento do rio também, porque tiraram uma parte da mata. Isso. Se você desmata, você deixa o solo exposto. Exposto ao quê? Aos agentes do intemperismo, que vai atuar com maior intensidade ali, que vai levar esses sedimentos para dentro do rio, provocando o que nós podemos ver número 2, né? O que é o assoreamento?
Soterramento do rio. Vamos enterrar o rio, né? Provocando ali uma morte lenta desses rios. Esse rio, inclusive, pode até secar. Aqui, ó, nessa setinha vermelha aqui, que tem um dano ambiental aqui também. Uma degradação que vai... Que nós Mineração. Oi? Mineração. Não. Aqui embaixo essa setinha aqui, embaixo da 2. Não. Ah, aqui tem um 2. Aqui era para ser 3. Desculpa. É aqui, ó. Perto do assoreamento. Essa setinha aqui de baixo. Ninguém conseguiu observar, não? Nós temos aqui, gente, mata ciliar, não é? Só que nesse ponto aqui, justamente onde está ocorrendo o assoreamento, não tem mata ciliar. Né? A mata ciliar, ela vai proteger os rios contra o assoreamento. E daí, quando você não tem a mata ciliar, isso acelera o processo de degradação. O 2 aqui. Que dano ao solo é esse aqui? Assoreamento. Não, o 2 em cima aqui. Era para ser o 3, né? O 2 branco, né? É, o 2 branco. Mineração? Parece muito, porque tem um barro vermelho. Uhum. Deslizamento. Intemperismo. Uhum. Intemperismo. Erosão. É mineração ou erosão? Desmatamento? Erosão. Mas a erosão está formando uma paisagem que nós chamamos de quê? Isso ali é uma cratera, não é? Peraí. Isso aqui é uma cratera. E uma cratera... Depressão? Uma Depressão. vossoroca, gente. Vocês esqueceram o que é vossoroca? Ah, Vossorocas são grandes crateras que são problemas aqui por causa do uso do solo. Tirou a vegetação, deixou o solo exposto. Aí começa a formar uma erosão, um escoamento da água laminar, e esse escoamento ele começa a aumentar, formando grandes crateras. Onde tem vossoroca, é sinal de dano ambiental. E lixiviação? Alguém sabe o que é lixiviação? É quando a água tira os nutrientes da terra? Apenas os nutrientes da terra. Isso mesmo, olha aqui. Lixiviação é o nome dado ao processo de extração de substâncias presentes em componentes sólidos no solo por meio da dissolução em líquido, ou seja, é como se a água caísse no solo e levasse os nutrientes embora. Esses nutrientes que são levados, né, são aqueles mais leves, né? Nós temos uma tabela ali periódica de todos os elementos químicos que existem na Terra. Então, nós temos alguns lá, por exemplo, potássio, nitrogênio, fósforo, são elementos químicos importantes para a fertilidade do solo, mas eles são muito leves. Eles são facilmente levados pela chuva, né? E quando você tem um solo exposto, a lixiviação ela vai acontecer com mais intensidade. Aqui, agora, nós vamos ver algumas formas de uso do solo, né, principalmente pela agricultura. Aqui, pessoal, vocês já viram esse tipo de agricultura? Em alguma foto, reportagem? Acho que sim. Acho que até na realidade. Curva de viu em ciências. Nível. Oh, na Índia, um vídeo Eu já que o vi professor plantação de arroz. Isso é plantação de arroz. Chama plantação em terraços, né?
esse tipo de plantação aqui, ó, ele é muito comum na Ásia. Aqui no Brasil também nós plantamos em curva de nível, mas ainda é muito pouco. Mas esse tipo de plantação aqui, ele ajuda o solo ou ele não ajuda o solo? Na preservação. Ele ajuda muito. Até porque quando a água vai descer, se fosse um morro normal, ia descer e ia levar tudo. Só que aí, ela obriga, esse terraceamento obriga a água a ir descendo as escadas. Assim, ela perde a velocidade. Mais lentamente. Isso mesmo. Nossa, e não leva tanta coisa. E não leva tantos sedimentos, né? Então, aqui a água, ela vai chover aqui. Se não tivesse os terraços, ela iria ganhar velocidade e mais força para tirar os sedimentos, né? Agora, como ela está organizada em terraços, a água vai cair no terraço, vai acumular, depois vai escoar, cair no terraço seguinte. Então, ela não ganha velocidade. E, além disso, ela acumula água, né? Favorecendo alguns cultivos, como, por exemplo, de arroz, que precisa de muita água. Então, esse tipo de agricultura aqui, organizando o relevo e o solo dessa forma, é positivo para o solo, né? Toda agricultura em áreas mais inclinadas, né, onde o relevo é muito irregular, ela deveria de ser assim, para causar menos. E assim, utilizar água da chuva, né? Que é bem sustentável. Aí não precisa fazer uma grande reserva de água porque aí gastaria muita água. Usar a água da chuva que de qualquer jeito tem que cair, né? Isso, né? Já aproveita, né? Essa água ali para irrigação ali, né? Para o cultivo. Agora, logicamente, né, pessoal, que a agricultura em terraço é mais difícil do que a agricultura em áreas aplainadas, né? Pensa lá no Centro-Oeste, né? Lá no Centro-Oeste, gente, não é igual a Belo Horizonte, não. Se alguém nunca foi no Centro-Oeste, quando você um dia for lá, você vai perceber como é diferente, gente. Lá não tem morro. É tudo... De Cuiabá para Belo Horizonte tem muita plantação de soja. E por que que tem? É porque é plano. Porque é aplainado, né? Olha, facinho de cultivar. Só colocar as máquinas ali, ó, que vai dar certo. Mas facilita, né, o plantio, a mecanização da produção. Oi? Acabou a aula, gente. Acabou a nossa aula. Então, eu vou continuar depois das férias nessa página aqui, tá bom? Então, professora, a senhora pode ver minha mensagem no AVA, por favor? Vou olhar lá. Cuidado, viu, gente? Porque às vezes eu não recebo mensagem de vocês, porque tem duas professoras Giseles. Eu e a de português, tá? Eu sou a Gisele Miné. Às vezes eu não respondo, é porque eu não estou recebendo, tá? Então, gente, boas férias, bom descanso para vocês. Espero vocês na semana 26 animados, tá bom? Professora, muito obrigada pela aula. Professora, obrigada pela aula. Boas férias. Por nada, boa semana, boas férias. Professora, posso falar com a senhora? Pode sim, Eduardo. Eu estou tentando enviar o para cá. Boas férias, até E aí, você não vai conseguir, não? Aí eu conversei com a professora Andréia. A professora Andréia... Tchau, professora. E ela pediu para eu mandar no privado da senhora. Como que eu faço?